Olá a todos, estamos aqui hoje para mais um podcast Vida Kung Fu. Meu nome é Thiago Silva, sou um dos responsáveis pelo trabalho no Instituto Júlio Camacho. À minha direita temos Thiago Pereira, meu amigo, Sirim, que também é mestre. Olá a todos, estamos aqui no episódio número 21, não é isso? E hoje é um episódio especial que a gente está recebendo a nossa querida Sisoki Úrsula Lima. Olá, pessoal. A Sisoki Úrsula, como eu gosto de chamar, ela é mestre sênior pela Moyal Incheon Federation, discípula de grão-mestre Léo Imamura. Ela possui discípulos no Brasil, Portugal e Estados Unidos. Ela é responsável pelo núcleo Copacabana e pelo núcleo de Portugal. Diga olá, Sisoki. Olá, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Estar em família e vendo esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Obrigada pelo convite. Obrigado, Sisoki. Obrigado por estar aqui. É uma grande honra te receber. Como foi a sua jornada nesses quase 30 anos de Incheon? Então, eu comecei muito jovem, né? Eu comecei com 16 anos. Na época, eu lembro que eu estava procurando algo. Eu sempre tive muita energia, né? Então, o que era comum, assim, na adolescência ali, que o pessoal costumava fazer dança, jazz, não era muito a minha vibe. E eu comecei a buscar artes marciais, né? Na verdade, eu fui pela capoeira, fui por algumas outras vias, até o momento que eu vi uma palestra que foi dada pelo Sifu de vocês, o mestre Júlio Camacho, junto com o mestre Ricardo Queiroz. E aí foi quando eu me encantei, né, pelo aquilo que foi dito, como que uma arte marcial poderia ter sido criada por uma mulher e trazer um processo tão especial de ser utilizado para o dia a dia, né? Eu poder ter aquilo como uma fonte de inspiração para o meu crescimento. E aí foi interessante porque nessa época, isso foi em 1995, o mestre Júlio Camacho ele estava procurando, né, logo depois que eu vi a palestra, eu soube que ele estava procurando uma sala para iniciar, então, um núcleo Jacarepaguá, na época, né, que era onde eu morava. E foi muito bacana que, assim, para quem não sabe, o mestre Júlio Camacho é meu primo de sangue, nós somos primos. E, por conta disso, ele estava para alugar essa sala, que seria o novo núcleo, mas ele estava naquele período de adaptação, de esperar chegar aí a chave da sala. E então o meu pai, a minha mãe, ofereceu a ele o terraço da minha casa para que ele pudesse iniciar esse trabalho. Então foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu queria começar, que eu fiquei encantada, então começou-se no terraço da minha casa. E aí eu pude participar naquele primeiro momento, ver como é que as aulas iriam acontecer. E depois, então, eu acabei sendo uma das primeiras alunas do Núcleo Jacarepaguá. Então, o começo foi assim, com 16 anos, né? Obviamente, nessa época eu não tinha muita consciência do que eu queria, né? De onde eu chegaria, mas foi assim o meu começo, né? Que eu comecei a jornada. Para quem está assistindo ou ouvindo a gente, o local que nós praticamos se chama Mokun, né, que é uma pronúncia aproximada do cantonês, que significa algo como recinto marcial. Então eu queria perguntar para você, Sisoki, como é que foi para você, tendo começado aos 16 anos, a experiência de crescer dentro de um Mokun, né? Se você poderia compartilhar um pouquinho sobre isso. Claro. Foi muito interessante, porque com essa idade eu não tinha muita consciência das coisas, né? Então, do que buscar, só fiquei encantada pelo aquilo que eu ouvi. Mas quando você começa a crescer num ambiente que é um ambiente saudável, que é um ambiente que te gera, né, te ensina a se posicionar, a buscar, a dar o seu melhor e a buscar o que é melhor para si, né, e para o seu futuro, então isso me ajudou muito a moldar, né, quem eu sou hoje. Então, assim, eu me lembro que aí não só com 16, né, lá pelos 17, 18, na medida que eu fui avançando a vida, em função de eu estar dentro desse núcleo, dentro desse Mokun, né, no que a gente chama de família Kung Fu, dentro desse processo, eu me recordo que eu comecei a buscar o meu primeiro trabalho em função de eu querer participar dos eventos que aconteciam, então, nesse núcleo, né?
Então, em função de eu querer alguma coisa, né, dentro desse núcleo, né, dentro do Moulin, dentro do grupo marcial, a minha vida pessoal, ela começou a tomar rumo, começou a tomar forma. E eu lembro que o meu primeiro trabalho foi muito em função disso. E todas as promoções que eu fui solicitando aos meus chefes foi em função de alguma coisa que acontecia nesse Mocum. Então, por algum motivo, né, o meu mestre estava vindo para o Rio de Janeiro, a gente ia ter algum evento. Eu lembro que eu precisava ter a coragem de chegar para o meu chefe e muitas vezes pedir um aumento, pedir que ele me ajudasse financeiramente, porque eu queria muito participar, né? Então, crescer dentro de um Mocum, crescer dentro de uma família Kung Fu, fez eu me tornar a pessoa que eu sou hoje, né? Ter a coragem de solicitar, de buscar aquilo que eu queria para que eu continuasse a prática. Então, mesmo sem muita consciência, né, foi um caminho que foi me ajudando muito no meu pessoal. Como era treinar nesse ambiente predominantemente masculino? Como é? Isso é muito interessante, porque eu confesso que na época, quando eu comecei a praticar, eu não tinha muito essa consciência de feminino, masculino, mulher, homem. E, na verdade, assim, eu desde muito nova sempre me dava melhor com os meninos, né? Com os rapazes. Então, onde tinha patota dos rapazes, eu estava lá, eu não estava junto com as meninas, eu estava junto com os meninos. E não é à toa que eu fui buscar uma arte marcial. E quando eu cheguei no Mocum, para mim era de boa, tranquilo, estava junto dos rapazes, era tudo que eu queria, né? Claro que isso não era... Então, assim, o que para mim era muito cômodo, para os meus irmãos Kung Fu não era tão cômodo assim, né? Porque nessa época, né, a gente realmente só tinha homens praticando, né? Infelizmente, depois a gente foi tomando consciência disso, eu fui tomando consciência disso. Então era difícil, porque eu queria praticar, né? Assim, todos eles praticavam comigo com muito cuidado, com muito carinho, mas eu tinha uma certa vontade de praticar de igual para igual. E isso era muito difícil para eles, porque, né, praticar, mais uma vez, sei lá, meus 17, 18 anos, então eles olharem uma figura, né, feminina, né, frágil, alguma coisa assim, então como é que seria essa prática de igual para igual? Então, confesso que não foi fácil, né, foi um aprendizado mútuo para mim e para eles, né, como é que esse processo se daria. Mas interessante, assim, Thiago, falar sobre isso, porque quando eu comecei a praticar, eu não queria ser vista como uma mulher no meio masculino. Eu tinha muito preconceito com isso, na verdade. Claro que digo isso totalmente por não tomar consciência da importância que é, como eu tenho hoje, obviamente. E eu lembro que muitas vezes, assim, sempre tinha no final do ano, a gente tinha premiações, né? Então, quem era a figura masculina premiada naquele ano porque fez mais coisas pela família Kung Fu e quem era a figura feminina. Obviamente, eu era a figura feminina porque só tinha eu. E eu ficava assim, danada da vida, porque eu não queria ser a figura feminina, eu queria ser a figura, eu queria ser de todos os praticantes, todos os meus irmãos Kung Fu, eu queria me destacar de igual para igual. E confesso que isso foi um processo, né? Então, à medida do tempo, eu fui entendendo melhor, né? O Sifu foi me ajudando nesse processo da relevância de ser uma mulher no meio masculino. Então, acho que isso foi um aprendizado para todos. Voltando um pouquinho ainda para o começo, só que Úrsula, quando a gente está começando um trabalho, aí tem um primeiro grupo, muitas vezes é com ele que a gente vai contar para poder iniciar um Mocum, né? Ajudar ali com a mão na massa. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse começo? Você lembra quem estava lá com você? Como é que era a dinâmica? Se você lembra como foi a transição nesse início do terraço da casa para a sala comercial? Todo começo é muito difícil, né? Então, assim, eu lembro, assim, eu não tinha muita perspectiva, por exemplo, do meu irmão Kung Fu, do Júlio Camacho, porque ele que estava organizando tudo, eu só estava querendo desfrutar daquele momento, né? Mas eu lembro que tinha um esmero da gente fazer uma bela sala, sabe?
com um bom convívio entre as pessoas, para que a gente pudesse trazer o nosso mestre. Então, tinha muito orgulho naquilo que a gente fazia, né? Eu lembro que não era fácil, mas eu lembro que esse grupo que começou foi um grupo que foi se fortalecendo, né? E eu não queria deixar de falar, porque nesse momento, assim, um pouco depois que eu comecei, acho que uns 3 anos depois, foi quando entrou a minha primeira irmã Kung Fu, mulher, finalmente, né? Eu tive uma irmã Kung Fu, Monique Carvalho, o nome dela, e foi a minha grande companheira durante muitos anos. Então, esse começo, né, essa questão dos irmãos Kung Fu, da família Kung Fu, é algo que vai fortalecendo muito a gente ao longo do tempo, né? Porque a vida Kung Fu, a vida de um praticante de Kung Fu, ela não é fácil, né? Assim, é um caminho, por um lado, solitário, porque você tem que traçar, né? Você tem que trilhar o caminho com as suas pernas. Por outro lado, quando você tem companheiros, né, nesse caminho, ele é muito mais fácil. Então, eu tive a sorte de ter muitos companheiros nesse caminho, né? Então, nesse início, né, dessa família Kung Fu, essa minha irmã Kung Fu, ela me ajudou muito nesse processo. Qual foi o papel de grão-mestre da Imamura, nosso Sikun, seu Sifu, em sua jornada dentro do Wing Chun? Como é que ele te influenciou? Bom, o grão-mestre Leo Imamura, que é o meu Sifu, é uma figura, né, muito paterna. Ele influenciou demais, né? Ainda mais pela idade, pela pouca idade que eu comecei. E só a figura dele já inspirava, né? Por mais que eu não tivesse tanto contato, porque eu comecei no Rio de Janeiro, muito jovem. Nem sempre eu tinha condições de ir para São Paulo, onde ele morava no início. Então, falando ainda de irmão Kung Fu, de família Kung Fu no início, eu tive muita sorte de ter alguns irmãos Kung Fu que me ajudaram demais, né? Entre eles o seu Sifu, né? O mestre Júlio Camacho, que era responsável pela minha prática enquanto meu Sifu não podia estar comigo, né? O mestre Ricardo Queiroz e vários outros. Então, assim, ele influenciava, obviamente, demais, só pela figura dele, né? E o meu Sifu sempre me inspirou a dar o meu melhor, né? Tirar o melhor de mim. Então, eu digo que assim, eu saí do país pela primeira vez, saí do estado do Rio de Janeiro pela primeira vez em função do Wing Chun, né? Para ver o meu Sifu. Saí do país, mais uma vez, pela primeira vez em função de um evento da família Kung Fu. Então, essa inspiração foi que foi dando uma propulsão na minha vida para que eu pudesse evoluir, né? Mas uma coisa, assim, que eu queria falar, que eu acho muito interessante nesse processo que vocês falaram, né? De entrar como mulher num ambiente muito masculino. Eu me recordo que o meu Sifu, logo no início, ele falava assim para mim: você pratica como um homem, você tem que praticar como uma mulher. E eu não conseguia entender isso, né? Eu ficava assim, eu falei, mas o que o senhor quer dizer com isso? E durante muitos anos, isso foi reverberando. E muitos anos eu não entendia exatamente o que ele queria dizer, né? Porque não estava claro para mim essa diferença de homem e mulher, que a gente não está falando de homem e mulher, a gente não está falando de gênero, mas a gente está falando de uma natureza feminina e uma natureza masculina. E o quão era importante eu acessar uma natureza feminina. Então, foi o meu Sifu, né, que através de uma sensibilidade muito grande, percebeu o quão, né, que muitas vezes eu sendo a única mulher que só praticava com homens, precisava acessar essa minha natureza feminina, né? Então, dentre as várias coisas, né, que o meu Sifu me influenciou, eu acredito que essa foi uma das principais, que foi exatamente tomar consciência de mim, né, enquanto mulher, enquanto a importância, a relevância de uma natureza feminina dentro do mundo marcial. E uma questão para você, Úrsula, que na nossa linhagem aqui no Brasil, a gente tem muito uma característica do praticante ficando com a gente ao longo dos anos e das décadas, né? E muitas vezes você vai ficando e pessoas mais antigas vão parando e você que ficou vai assumindo a dianteira, querendo ou não. E aí a minha pergunta para você é como que você passou a lidar com o fato de se tornar uma referência feminina no grande clã aqui no Brasil e até no mundo, de certa forma, sendo a primeira mestra, a primeira Sifu. Então, assim,
sempre sendo uma pioneira no que você estava fazendo. Como é que é isso para você, né? Então, assim, interessante, né? O que eu posso dizer, assim, de ser a pioneira, acho que você falou muito bem, Thiago, é o fato de você ter ficado, né? Então, talvez o meu mérito de tudo isso foi só ter ficado, né? E o fato da gente ficar, a gente acaba que vai criando história nesse caminho, né? Eu te confesso que eu sempre fui muito mediana, assim, eu nunca fui uma praticante brilhante, né? Então, o fato de eu, né, de não ser tão brilhante assim, me levava a ter um esforço muito maior quando eu queria, né, fazer as coisas. Então, mais uma vez, eu queria ser tratada de igual para igual. Então, para eu ser tratada de igual para igual, eu precisava provar que eu conseguia ficar. Eu precisava provar que eu podia praticar de igual para igual com meus irmãos Kung Fu. E isso acabou desenvolvendo em mim um espírito marcial muito forte, né? Eu tenho umas lembranças, assim, que eu vou, de repente, contar aqui. Eu lembro uma vez que a gente estava no Mocum de Jacarepaguá, num dos núcleos, eu estava com o Sicum, e aí a gente estava tendo uma prática. E é uma menina, né? Ir lá, querendo, me enfiando lá no meio do pessoal mais antigo. E aí eu lembro que o Sicum pegou e começou a praticar comigo. E aí ele me derrubou. E aí a única coisa que eu sabia na minha cabeça, assim, é que eu não podia ficar no chão, né? Eu tinha que levantar. Afinal de contas, eu estava lá me colocando para aquela experiência. E ele me derrubava de novo. E aí eu levantava, né? E isso foi acontecendo repetidamente. E eu chorava, porque eu choro, né? Isso é normal, assim, na minha composição feminina. Mas eu levantava. E aí eu lembro do Sicum falar assim para mim, é só você ficar no chão. Se você ficar no chão, eu não vou te derrubar de novo. Mas para mim era impossível, porque eu precisava provar para mim mesmo, para aquelas pessoas que estavam ali, que eu podia fazer parte daquele grupo, né? Então foram algumas dezenas de vezes que ele me derrubou no chão, né? Independente de choro ou não, eu buscava sempre levantar. Então, assim, quando eu percebi a relevância dessa marcialidade para as mulheres como um todo, e aí isso, então não dependia só de mim, sabe? E além da minha vontade de ficar, ia também um exemplo que eu queria deixar para essas outras mulheres. Então nunca foi pré-pensado esse momento, mas sim foi um mérito o fato de ter ficado. Eu queria pegar um gancho. No nosso último episódio, a sua Simô, a professora Vanise Almeida, esteve aqui conosco. E ela tem muito presente nela essa questão da atenção cuidadosa, do zelo, né? Da hospitalidade. Pegando o gancho dessa história que você contou, você acha que, de alguma maneira, esse trabalho que o Sicum fez com você nesse episódio, ele ajudou a quem estava presente naquele momento ver que dava para praticar com você em alta intensidade que você ia garantir? Eu acho que sim, né? Acho que quando a gente é preparado dentro do Molan, dentro da família Kung Fu, as atitudes, elas não são por acaso, né? Então, acho que de alguma forma o Sicum testou ali, né? E me ajudou e ajudou os irmãos Kung Fu que estavam ali a que eu acreditasse em mim, que eles pudessem também acreditar, né? Independente de gênero. Porque você sabe, né? Quando a gente fala de Kung Fu, a gente fala de humanidade. E quando a gente lida com um ser humano, independente de ser homem ou mulher, a gente vai fazer um processo personalizado, né? Só que às vezes a característica, né, quando a gente está vendo aquela pessoa, a gente pode criar preconceitos na nossa cabeça. Então, o que eu vi, sim, foi muito cuidadoso do Sicum em retirar alguns preconceitos, né, sobre mulheres praticando. Então, foi algo muito importante. Você teria uma história mais, vamos dizer, prazerosa com o seu Sifu? O nome desse podcast vem Vida Kung Fu. Os ideogramas que estão ali é Sanfat. Era a ideia do Taiko Moyatsu de como transmitir o Wing Chun de maneira pura. Eu estava aqui rindo que no meio da resposta eu lembrei de a primeira vez que a gente foi fechar conta lá no Windsor, na Barra, e aí você me botou para fechar. E eu fiz uma confusão. O detalhe, só que o Suda cuidava muito da parte administrativa do Mocum. E aí ela foi, Thiago, fecha a conta. E daí umas 50 pessoas no almoço, 30 pagaram. Essa que veio assim, e aí, Thiago, como é que tá? Já nervosa? Eu, não, vai dar certo, vai dar certo. Eu sei que eu fiz um rolo, o garçom se enrolou também, no final sobrou dinheiro.
E dali, então, eu passei a fechar várias contas e de forma mais precisa. Como é que foi? Alguma história direta com o Sicum? Bom, assim, tenho histórias com o Sicum, né? Vou contar. Até uma recente agora que eu acho interessante falar, mas falando dos eventos, até dessa questão de contas, é bem interessante, porque assim, quando eu comecei, vou voltar um pouquinho no começo, o apoio da família não é muito fácil, né? Comecei muito jovem, então meu pai, né, quer dizer, ele, ok, você começar a praticar, mas daqui a pouco você tá praticando demais, né? E você tem escola, e daqui a pouco comecei a trabalhar, né? E aí eu tinha que, como eu falei no início, eu tinha que ser um pouco mais do que todo mundo era. Porque se eu ia pro Mocum sempre, eu não podia chegar atrasada, não podia tirar nota baixa na escola, não podia chegar atrasada no trabalho. Então eu tinha que ser mais do que a grande maioria das pessoas faziam. Em determinado momento, meu pai parou de me ajudar financeiramente, como eu falei, comecei a arrumar trabalho, né? Mas assim, eu nunca fui muito favorável financeiramente, nunca tive essa questão, né? Para poder me auxiliar no meu processo. Então, a nossa família Confusa sempre teve muitos eventos internacionais. E como eu não tinha essa disponibilidade financeira, eu tinha que dar meu jeito, né? Eu tinha que me virar nos 30, porque eu queria participar. E eu sempre participava de tudo. Então, qual era meu Confu? Qual era a minha forma de fazer? Eu pegava tudo para organizar. Porque quando eu organizava, né, se alguém organizasse, eu não sabia que valor que ia vir, né, e como é que eu ia fazer para conseguir pagar aquilo. Então, eu organizava tudo. Porque quando eu já organizava de forma, né, que eu pudesse participar. E além disso, né, muitas vezes negociava ali algumas cortesias aqui e ali e, né, encontrava sempre uma forma de fazer. Então, por isso que nessa questão dos eventos, né, Thiago, eu sempre me colocavam já para a parte financeira, porque eu tinha muita experiência nisso, porque eu não tinha dinheiro, né? Então, quando a gente não tem dinheiro, a gente acaba tendo muita experiência na parte financeira. E aí tem muita história, né? Muita história com o irmão Confu. Mas com o Sicum, assim, eu queria até falar uma história recente, que eu acho muito bacana falar. Acho que você falou alguma coisa, mas eu queria tocar nesse ponto, né? Que é o ponto da diversidade, né? Como que a gente consegue ter uma família Confu diversa, com pessoas diferentes, né? Com pensamentos diferentes e uma família Confu que consiga abraçar todas essas diversidades. Porque, no fundo, isso não é fácil, né? É fácil a gente falar, mas não é fácil a gente fazer. Né? Então, e todos nós aqui como mestres, a gente tem um compromisso de conseguir aplicar aquilo que a gente prega, né? Isso é uma coisa muito importante que a gente fala para os nossos alunos. Obviamente, a gente tem que conseguir aplicar isso. E eu sempre ouvi do Sicum, né, ele falando essa questão da diversidade, o quanto muitas vezes pessoas comuns acabavam eliminando as diversidades. Porque as diversidades incomodam, não é verdade? Se você pensa diferente de mim, é muito mais fácil eu te afastar do que ter que lidar com você, né? E a gente sempre falou muito disso, né? Quer dizer, independente daquele discípulo ou aquele membro da família ele pensar diferente, como que você consegue incluir? Como que a família Confu consegue aceitar aquela pessoa? E recentemente, né, eu tive uma conversa com o Sicum, que eu achei muito interessante, onde o Sicum expôs para mim até algumas coisas sobre o futuro, né, da instituição, e ele colocou para mim alguns grupos de discípulos, né, que tinha muito a ver com essa questão da diversidade, sabe? Ele falou, Úrsula, esse grupo de discípulos pensa dessa forma, esse grupo de discípulos pensa de outra forma. Em qual dessas categorias você gostaria de se enquadrar? Sabe? Então, eu achei muito interessante, e essa foi uma conversa recente e muito boa, porque eu pude me abrir para o meu Sifu, né? Porque, mais uma vez, né, eu vou fazer, ano que vem eu faço 30 anos de Kung Fu. E toda relação Sifu Todai é uma relação que precisa evoluir,
né? A gente vê muita coisa ao longo do processo. O Thiago falou, né? Estava falando sobre isso, que durante o processo muita gente vai embora, muita gente fica, né? E a gente consegue ver essa história ao longo do caminho. E nesses 30 anos que a gente precisa evoluir essa relação, a gente acaba tendo discípulos que pensam diferente, né? Então, como que a gente consegue agregar uma família Kung Fu, que é uma família Kung Fu, não uma família, né? Um clã Kung Fu, com líderes de família que pensam diferente, e como ainda assim a gente consegue agregar e trazer a diversidade, não separar, mas trazer para a gente continuar juntos, né? Então, esse episódio que eu tive agora com o meu Sifu, ele foi muito marcante para mim nesse sentido, sabe? Então, hoje, com quase 30 anos, né, não morando mais aqui no Brasil, eu poder compartilhar com o meu Sifu a forma que eu penso, o jeito que eu penso, né, a maneira com que eu quero conduzir a minha família Kung Fu e ser ouvida, ser respeitada e ter esse processo, né, da gente continuar juntos, mesmo depois de tantos anos, mesmo com pensamentos diferentes, sabe? Então, como que a gente consegue fazer isso? Então, trazendo um exemplo, né, lá de trás, né, quando eu comecei, onde o meu Sifu me derrubava várias vezes para eu conseguir, né, para que eu pudesse levantar todas as vezes, de uma, né, de um exemplo agora, né, onde muito mais madura, com a minha família Kung Fu, eu posso me abrir com o meu Sifu, né, falando o que eu penso, e ainda assim, sabe, eu sou respeitada e a gente consegue fazer esse processo dentro de um grande clã. Então, assim, isso eu considero, né, 2 exemplos dessa evolução de relação, né, com o meu Sifu. Só que dentro desse tema da diversidade, eu queria trazer 2 histórias rápidas aqui para fazer uma pergunta. Uma, né, queria mandar um abraço pro seu marido, Ricardo Lopes, que é uma pessoa que eu gosto muito. E eu lembro da gente estar dentro do carro e você falando para mim o quanto que era importante estar com o Ricardo, porque ele convidava você para fazer coisas no dia a dia que você por si própria não faria. Então você falava da importância de ser levada e se disponibilizar a viver experiências que você não viveria. Você falou assim, Thiago, você sabe, a gente fica o tempo inteiro no Mocum e muitas vezes a gente só quer descansar. Se não fosse o Ricardo, eu não teria feito isso. Isso me marcou muito. E tem outra coisa também que eu queria comentar, é que ficou muito na minha memória alguns momentos que eu chegava no núcleo Jacarepaguá ainda, que fazia um calor naquela sala lá dos fundos, e eu lembro muito de você com a manga dobrada e rabo de cavalo fazendo as coisas. Então, sempre que tá calor no Mary, eu dobro a manga também, eu lembro de você, né? E tendo dito essas 2 histórias, eu queria perguntar se você poderia falar um pouquinho sobre como que você lidou com o desafio de equilibrar a sua vida dentro do círculo marcial e fora, e se você consegue traçar um parâmetro, assim, um panorama, melhor dizendo, de como que você fazia para como que você faz hoje. Não sei se você consegue. Então, é interessante, assim, eu comecei a praticar na mesma época que eu comecei a namorar com o Ricardo, né? Então, digo a você que foi bem difícil no início, né? Porque a vida Kung Fu, ela solicita dedicação, né? Então, para ele não era fácil, porque eu viajava muito, né? Final de semana, eu estava sempre envolvida com a família Kung Fu, e mais uma vez, era uma família Kung Fu que tinha 50 rapazes e eu lá, né? E sempre, né, pelo cuidado com a nossa família, alguém me levava para casa, alguém me buscava em casa. Então, caso ele estivesse em casa, vinha um rapaz me trazendo em casa, vinha um rapaz me buscando em casa. Então, assim, realmente o Ricardo eu admiro bastante o Ricardo, porque ele precisou evoluir muito nesse processo. Mas, assim, fazendo esse paralelo, Thiago, mais uma vez, eu precisei me posicionar desde muito nova, porque não era fácil para ele. Então, não era fácil conduzir a minha família consanguínea e levar tão a sério a família Kung Fu, né? Então, tem 2 coisas. Primeiro, nós, enquanto praticantes, a gente também precisa aprender a equilibrar isso. No início, eu não equilibrava muito, não. Eu falava, tô indo, né? E não era fácil. Obviamente, eu fui crescendo, fui amadurecendo, né? A gente se casou. Então, isso foi sendo... comecei a ter uma sabedoria maior em ver, olha, agora dá, agora não dá, como é que a gente equilibra isso?
Mas o Ricardo, realmente, ele é uma pessoa muito, muito bacana, né? Então, ele começou a entender a importância e a relevância que a família Kung Fu tinha para mim, né? E eu lembro de uma história que eu vou contar aqui com o Ricardo, né? A gente é casado. E aí, eu tava pensando em engravidar. E isso, assim, depois de 15 anos, não, uns 12 anos da gente juntos. E ele falou assim para mim, bom, não sei se ele vai gostar que eu vou contar essa história, mas eu vou. Agora que você, né, você já tem, né, agora a gente tá casado, você vai engravidar, eu acho que você pode pensar um pouco em parar a prática, né, dar um tempo na sua carreira para que a gente possa ter a nossa filha e tal. E eu nunca imaginei que ele fosse falar uma coisa dessas para mim, porque imaginava, eu olhei assim para ele e falei, como é que é? Ele, não, porque, né, afinal ele já me conhece, ele foi falando devagarzinho, né, foi colocando as coisas devagar. E aí eu olhei para ele e falei assim, olha, Ricardo, você me conheceu praticando, né, você sabe o quão de importância tem isso para mim, e eu nunca vou parar de praticar. Assim, então, tenha consciência que eu vou ser a melhor mãe que eu posso, serei a melhor esposa que eu puder, mas isso precisa ser em paralelo com a carreira que eu escolhi para mim, né? Então, foi uma conversa, eu lembro exatamente desse dia da conversa que nós tivemos, e que ele olhou para mim e falou assim, tá bom, então você vai ter que dar conta, né? E eu falei, tá bom, vamos lá, né? Então, assim, fácil não é, como não é para nenhuma mãe, né? Criar os filhos, ser esposa e ter sua carreira. E, na verdade, isso tem muito pano para manga para a gente conversar sobre isso. Mas foi um belo desafio, né? Assim, hoje a minha filha, ela tem 16 anos, a Rebeca tem 16 anos. E muita coisa que tem na criação da minha filha, né, foi em função dela ter visto a mãe dela trabalhar. Não só trabalhar, né, mas trabalhar com o que gosta. Muitas conversas que ela ouviu minha com meu marido sobre isso, né? Olha, isso aqui é importante para mim, eu vou fazer porque é importante para mim. Eu entendo o que você está sentindo, eu vou para cá e depois eu vou para lá, né? Assim, hoje eu tô aqui com vocês e eu tô numa viagem de família, eu só tô aqui há uma semana, meu marido hoje tá em outro lugar. E eu falei, não, é importante, eu vou estar lá hoje com a família Kung Fu, né? Então, a minha filha hoje compreende, meu marido compreende, mas isso foi um processo, né? Então, eu acho que isso é um pouco do fardo feminino, né? De a gente ainda ter que explicar bastante coisa, acho que isso está mudando, mas a gente muitas vezes ainda precisa posicionar algumas coisas, saber como posicionar algumas coisas para clarear na cabeça das pessoas que a gente mais ama, muitas vezes, que é os nossos maridos, né? Ou o chefe, ou alguma coisa nesse sentido, o que realmente é importante pra gente, sabe? Então, assim, fácil não foi, mas eu digo a você que foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Que foi, né, equilibrar a minha família Kung Fu, né? Desde eu enquanto discípula, né, a minha família ascendente, como a minha família descendente no Kung Fu e a minha família consanguínea. Minha filha pôde crescer dentro da família Kung Fu. E da mesma forma que eu cresci também, porque eu comecei muito jovem, né? Ela tem valores hoje que vieram da família Kung Fu. É porque, se eu não me engano, a sua titulação foi em julho de 2010, e na oportunidade o Sicum falou algo assim, né? A Úrsula ela vai ter um desafio que ninguém aqui teve, que é o de ser mãe e mestra e futura Sifu, né? Uhum. Deixa eu te cortar que eu quero contar uma coisa que eu acho interessante, né? Como quando eu comecei não tinha nenhum Sifu mulher, foi interessante, desde o termo, né? Para mim, então assim, o termo Sifu, né? Foi uma coisa que eu conversei com o meu médico, com o meu Sifu, sobre isso. E teria que ter um termo para o meu marido, para o Ricardo, né? E aí poderiam ter dois termos, um Sifu também, que poderia ser chamado no sentido até respeitoso, e outro, né, Sinsan, no sentido de senhor. Então, Sinsan Ricardo como uma pessoa respeitosa respeitada dentro da família Kung Fu. E assim foi, né? Eu falei, não, acho que Sifu não faz muito sentido, porque ele não é um praticante, e assim foi. Mas eu lembro de algumas cerimônias, a minha cerimônia de mestre sênior e outras, né? Onde o Ricardo, ele ficava sentado no meio de várias mulheres. Porque, né,
é dito na nossa família Kung Fu, é chamado de Simo, a esposa do Sifu. Então, os Sifus homens estavam sentados numa fileira, as Simos, mulheres, estavam sentados em outra. E, a partir do momento que eu fui mestre, eu estava no meio desses rapazes, meus irmãos Kung Fu, e o Ricardo estava no meio das mulheres. E eu lembro uma vez que, pelo cuidado até, né, meu Sifu chegou para mim e falou assim: Úrsula, você não acha que o Ricardo pode ficar incomodado? E eu falei: Sifu, pode, mas é o que é, né? Então, assim, eu acho que... E, na verdade, assim, aí depois eu fui até conversar com o Ricardo sobre isso, e ele falou assim: não, eu sento, claro, qual o problema? Né? Você tem que estar no lugar que você tem que estar e eu tenho que estar no lugar que eu tenho que estar, sabe? Então, primeiro, assim, para mim foi um reforço, assim, de que eu escolhi a pessoa certa para estar comigo, porque hoje ele entende, né? E a gente saber ter coerência em todo esse processo. Hoje, ainda bem, a gente tem várias mulheres que sentam desse lado aqui, né? E por conta disso, a gente tem vários homens que sentam do outro lado, né? Então, acho que isso é o principal. Eu lembro bem lá no início, teve uma cerimônia, acho que foi de mestre sênior do meu Sifu, que tinha talvez 10 co-líderes, e o Sicum comentou que quando o Ricardo sentou, agora tem que chamar os co-líderes, porque o português joga pro masculino. Eu acho que foi exatamente nessa ocasião que o Sicum conversou comigo. Ele falou: olha o poder do Ricardo, só dele sentar aqui a gente tem que trocar. Enfim, e aí falando sobre nomes, sobre o seu nome Kung Fu, o nosso Sifu sempre usa de exemplo, que é um nome muito rico de como funciona o nome Kung Fu. A ideia de você ter uma advertência, de você ter uma vantagem, de você ter uma missão. Como você explica seu nome Kung Fu? Uhum. E se você pode até falar um pouquinho sobre o que você entende por nome Kung Fu, porque muita gente que está assistindo não faz ideia. Tá bom. Nome Kung Fu, né, quando você faz uma cerimônia, que é uma cerimônia muito importante dentro do caminho marcial, que é a cerimônia do discipulado, né, que nós chamamos de Bai Si, o seu Sifu, ele escolhe para você o nome Kung Fu, né? Claro que muitas vezes o seu Sifu, ele pode deixar que essa honraria seja feita até pelo seu Sicum, pelo seu Taikun, né? Por outras pessoas da mesma linhagem. Esse foi até um meu exemplo. Mas é o seu Sifu que entrega para você o nome Kung Fu. Então, você recebe um nome escolhido pelo seu Sifu, né? Esse nome, a primeira parte desse nome é composto pelo sobrenome do seu Sifu. No nosso caso, é o nome Moi, né? O nome Moi veio, né? Até então, dentro da nossa linhagem, nós tínhamos mestres chineses, né? E o último mestre chinês da nossa linhagem foi Moyat. Por conta disso, quando ele entrega o nome Kung Fu dele para o meu Sifu, vai então o nome chinês dele, que é o nome Moi, né? Então, o nome do meu Sifu, o nome Kung Fu dele é Moyasan. Quando eu recebo o meu nome Kung Fu, tive a sorte, né, de além do meu Sifu, o meu Sicum, né, Moyat, patriarca Moyat, fez parte, né? Foi ele que escolheu o meu nome Kung Fu. Então, eu recebi o nome Moi do meu Sifu, Léo Imamura, que recebeu do Sifu dele, né? Então, Moi é esse nome de família, nome de linhagem. E o meu nome Kung Fu é Moi Lin Ma. Esse Lin quer dizer flor de lótus. Então, é um nome... A lótus é um nome feminino, né? Puxa para um lado feminino. Não necessariamente é o nome de mulher, mas ele encaixa muito bem quando é dado para uma mulher. E Ma, né, de Lin Ma, tem a ver com... A tradução é cavalo. E o nome Kung Fu é muito interessante, porque muitas vezes você recebe uma tradução, mas você tem que buscar se conectar com esse nome Kung Fu. Então, ao longo do tempo, né, você vai identificando o que esse nome Kung Fu tem a ver com você. No meu caso, Lin Ma, eles são nomes antagônicos, né, eles podem e se equilibram, né, porque eles têm natureza diferente. Então, Lin tem muito mais a ver com uma natureza yin, uma natureza feminina, e Ma tem a ver com uma natureza mais masculina, né? A gente está falando de cavalo, a gente está falando de base, a gente está falando de força, né? E esse Lin, você está falando de uma flor, né? Mas uma característica interessante na flor de lótus é porque ela consegue lidar com a adversidade, né? A flor de lótus, muitas vezes em meio a um ambiente que não é propício, até às vezes na lama, sujo, ela consegue vencer aquele ambiente e florescer. Então, é um nome Kung Fu muito especial, né, que eu tive. E quando você é um Sifu e você tem sua família Kung Fu, você doa o seu nome Kung Fu para sua família, né? Então,
Então, a minha família hoje chama família Molimar. Mais uma vez, você vai desbravando o seu nome Confu. Então, o meu cavalo, muitas vezes, ele já foi mula, sabe? Assim, eu já, né, identifiquei aquele... Falei, poxa, né, acho que esse meu cavalo, ele não tem tanta raça assim, né? Ele já foi mais, né, já trabalhou mais do que necessário, sabe? Então, você começa a identificar. Ou esse cavalo, ele tá muito forte para a energia da flor. Então, a flor, ela não consegue aflorar, porque ele está muito forte aqui. Então, muitas vezes, você tem que enfraquecer um pouco o cavalo para que a sutileza, né, o perfume, a beleza da flor, ela possa aflorar. Então, né, o Confu é como é que você consegue equilibrar o seu nome. Ótimo. Isso aqui, Úrsula, por volta de mais ou menos 1800, né, nós tivemos um episódio na China que fez, de certa forma, as artes marciais entrarem em declínio perante a sociedade. Aí, na primeira década de 1900, tentaram reapresentar as artes marciais para a sociedade chinesa com um discurso que é muito comum até hoje, que é, assim, promover a saúde, o bem-estar e assim por diante. Mas o que eu queria perguntar para você é o seguinte: apesar de todas essas frases feitas, defesa pessoal, promoção de saúde, o que for, se você consegue dizer o que você, pelo menos um ponto assim que você consiga lembrar, o que a prática do Wing Chun teria mudado a sua vida, assim, como que sua vida mudou em função de você praticar o Wing Chun? Porque muita gente trata a prática como hobby, a primeira dificuldade para de praticar, muitas vezes por não conseguir ver uma ligação entre o que a prática pode promover na vida dela. Tem vários pontos, né? Não um só, mas vários, né? Primeira coisa, né, Thiago, assim, que eu vejo, e aí eu vou puxar um pouco pro lado mais feminino, tá? Mas a gente pode falar de todos, né? Muita gente, você sabe, né, começa a praticar uma arte marcial porque acha que é para uma defesa pessoal, né? E é claro que serve também, mas é muito frágil, é muito pobre a gente enxergar arte marcial só para uma defesa pessoal. Então, quando você amplia esse conceito, como você falou, né, e aí leva para a saúde, é uma forma da gente ampliar esse conceito. Mas eu vejo muito mais profundamente, sabe? Eu acho que, principalmente para as mulheres, você identificar a sua marcialidade é algo que é muito impactante, sabe? A geração de hoje, assim, a geração da minha filha, ela já pensa muito diferente. A minha geração, acho que foi uma geração que quebrou um pouco, né, com alguns padrões da sociedade, principalmente de mulheres. Mas eu tinha muito ainda, quando eu era jovem, essa questão da mulher, ela tem que saber se comportar, né? Assim, o que é esperado de uma menina, né? É esperado que ela tenha um comportamento, né, assim, se comporte, senta de perninha fechada, não vai despentear o seu cabelo, cuidado para você não sujar o seu vestido. Então, é esperado um comportamento que é um comportamento de uma bonequinha, né? A gente não vê muito as meninas tendo um processo que eu acho muito saudável, até no meio, quando a gente é criança, que é o processo da lutinha, né? De você testar o quanto você consegue, né? Então, alguém vai lá, te dá um chute, você dá um chutinho de volta, né? E aí, muitas vezes, dá outro chutinho de volta. E aí, você vê o seguinte, opa, né? O que eu faço tem consequência, né? A intensidade, às vezes, machuca mais ou machuca menos, né? Ou até desenvolver um lado emocional, que acho que vocês já viram, né? A molecada, às vezes, sai no braço e não dá 5 segundos, tá todo mundo amigo depois, ninguém chora, porque não é emocional aquilo, é quase como uma brincadeira. Mas a gente testa a marcialidade. Nem sempre as mulheres conseguem ter essa experiência. E a gente vai crescendo, né? E por a gente não ter tido essa experiência, isso acaba virando um tabu, vira um medo e uma série de outras coisas que muitas vezes, quando você está numa mesa de trabalho, né, de uma reunião onde você tem vários homens, nem sempre você consegue elevar sua voz quando é necessário. Nem sempre você consegue se posicionar. Nem sempre você consegue trazer a sua marcialidade, né? E o que eu falo de marcialidade? É você entender o que é a luta. E aí eu tô falando dessa luta mais simbólica, sabe? Qual é a sua luta?
pelo que é importante você lutar. E se você identifica o porquê lutar, como é que você vai lutar? Quais são as ferramentas que você tem? Você consegue identificar o perigo de alguma coisa? Nem sempre a gente é criado para identificar o perigo, porque a gente só tem que aceitar, né? A mulher, ela tem a questão da maternidade, né? Dentro, fisicamente possível a maternidade, e muitas vezes é um pouco esperado que a mulher seja um pouco mãe, né? Ou tenha um acolhimento maior das coisas. E por quê? Né? Quer dizer, como é que isso funciona? Uma coisa é um acolhimento estratégico, outra coisa é um acolhimento porque a mulher aguenta mais, né? Então, eu vejo que é muito importante nesse processo a gente entender a importância da arte marcial para o desenvolvimento humano e para a gente entender as nossas lutas, sabe? Então, como é que você identifica um perigo? Como é que você identifica se você está num relacionamento? Se é um relacionamento abusivo, né? Às vezes a gente tem relacionamentos, nem vou dizer que o relacionamento todo é abusivo, mas às vezes existem situações abusivas dentro de um relacionamento com pessoas que você mais ama, né? Às vezes com seu marido, com seu irmão, com seu pai, sabe? E como que a gente precisa se posicionar, como que é permitido a gente se posicionar. Então, a marcialidade, ela traz quase uma permissão interna para você entender quais são as suas lutas, sabe? E que a gente... É aquilo, né? A gente tem que aprender a colocar a nossa guarda. Mesmo para as pessoas que a gente ama. Porque muitas vezes é a pessoa que te ama e que nem faz de propósito, mas que vai te desempoderar, que vai te enfraquecer, que vai dizer que você não pode, que vai dizer que você não está entendendo, que vai dizer que você não está preparada, que vai dizer uma série de coisas. Então, é muito importante que a gente saiba perceber esse tipo de situação, né? E eu vejo que as mulheres, a gente tem algumas ferramentas, sabe, Thiago, que no Kung Fu, a gente até traz essas ferramentas como ferramentas estratégicas. A gente vai falar de percepção, a gente vai falar de sensibilidade, que teoricamente seriam inerentes a uma postura mais feminina, não de mulher, mas a gente está falando de uma postura feminina, e que é muito importante que a gente aprenda a trazer essas características até como armas. No sentido, se você tem percepção das coisas, confie na sua percepção, sabe? Confie na sua sensibilidade e saiba se posicionar com isso. Então, assim, eu vejo que a arte marcial deveria, assim, na minha opinião, deveria ser ensinado nas escolas, sabe? Como um processo de realmente desenvolver, de você aprender, a gente fala muito de salvaguardar o sistema, né? Mas é você salvaguardar o seu corpo, é você salvaguardar a sua vida. Você entender como você se protege e como você respeita quando o outro está se protegendo. Porque quando a gente não aprende o limite que é para você, você também não entende qual é o limite do outro. E muitas vezes a gente entra no outro, a gente desrespeita o outro, ou a gente não sabe o nosso, então a gente deixa o outro desrespeitar o nosso limite. Porque a gente não sabe, porque a gente não tem consciência, né? Então, esse processo marcial é um processo que é muito importante. Quando a gente usa o corpo, isso é algo fundamental, porque a gente falar disso, né, a gente pode discutir sobre isso, mas quando você coloca o seu corpo, né, para mostrar o seu limite, você enxerga, você materializa aquilo que muitas vezes está só nas palavras. Como eu falei, né, você falar é uma coisa, você fazer é outra coisa. Então, o fato dessa marcialidade, ela ser corporal, ela traz para a gente um aprendizado que ele é muito mais rápido, ele vai na emoção direto. E por isso que a gente aprende tanto com a arte marcial no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu queria pegar um gancho aqui sobre o que você falou, porque assim, conforme você vai falando, dá para ver claramente que você vive isso, né? E sempre pensando num público que muitas vezes vai olhar a arte marcial como defesa pessoal, campeonato, qualquer coisa que tenha visto em filme, assim, se você poderia falar um pouquinho, você aprende isso através da experiência marcial, você aprende isso através da vida Kung Fu,
ou você nem lembra quando aprendeu, a coisa simplesmente aparece em você quando você precisa, né? Essa linha de raciocínio que você seguiu. Se você poderia traduzir um pouquinho desse aprendizado até chegar nesse ponto de raciocínio para quem está assistindo e não sabe de onde vem. Uhum. Isso é muito interessante, porque assim, toda arte marcial, ela pode trazer você para essa consciência da marcialidade? Né? Então, assim, é uma pergunta que eu tenho, né? Inclusive, tem um livro muito bom chamado Marcialidade, que eu escrevi com 2 grandes mestres, né? Mestre Júlio Camacho e mestre Ricardo Queiroz, que falam muito disso. Nem sempre você ter a marcialidade, né? Como artista marcial, você vai ter a consciência desse processo. Então, nem todo lutador é um artista marcial, ao meu ponto de vista, né? Então, quando a gente fala de vida Kung Fu, Thiago, é você conseguir viver no dia a dia, né? Trazer essa marcialidade para o seu dia a dia, né? Vou te dar um exemplo, que eu acho bem interessante. E aí trazer um exemplo do Sikhun também. Um dia, né, eu estava conversando com o meu Sifu e o sistema Wing Chun é muito interessante porque ele vai levando você, né, são 6 domínios, e ele vai levando você sempre a uma evolução, né? Então, você faz o primeiro nível, primeiro domínio ocidental. Quando começou a ficar bacana, você começou a entender, você vai para um próximo nível. Começou a ficar legal, você vai para um próximo nível. Então, é um sistema que sempre te coloca na evolução. Só que tem uma hora, quando você já está lá, né, um pouquinho mais avançado, que você começa a entender esses ciclos e começa a administrar os problemas. E aí, um dia eu estava conversando com o meu Sifu, eu falei, Sifu, assim, né, tem uma hora que a gente já está, né, você já está lá, você já administra tudo, então por que você continua evoluindo, né? E a conversa era sobre Patiantô, que é a faca do sistema Wing Chun. Eu até comentei isso recentemente na família Kung Fu. E aí o Sikhun falou assim para mim, você tem que aprender a viver no fio da navalha, né? Eu falei assim, mas por que eu viveria no fio da navalha, né? Uma vez que, se a gente está falando de inteligência estratégica, e se eu tenho inteligência estratégica para administrar, por que eu vou pegar mais problemas se eu já consigo administrar tudo? Eu não posso viver aqui no meu, né, no que está cômodo para mim? E aí ele falou assim, se você faz isso, você deixa de ser um praticante de Wing Chun, né, um praticante de Kung Fu. Porque o sistema, ele vai te levar até certo ponto. Quando o sistema acaba, porque tem uma hora que ele finda, né, ele termina, e aí é com você. Como você consegue continuar evoluindo, mesmo que não tenha um sistema te provocando a fazer isso? Ou mesmo que o seu Sifu, né, que é aquela pessoa que te acompanhou, ele já não te provoque tanto a fazer isso, porque tem uma hora que você não é mais criança no sistema, você é adulto, sabe? E você precisa continuar evoluindo. Então, assim, Thiago, só agora até entrando em outras questões, como o meu exemplo, assim, foi por isso que eu saí do Brasil e fui para os Estados Unidos, fui morar fora. Porque aqui eu tinha uma vida, né? Não era uma vida boa, não era isso, mas eu tinha alcançado muitas coisas que eu gostaria e começou a vir dentro de mim um sentimento de Kung Fu que eu preciso sair do cômodo. Eu preciso ir para um outro patamar, eu preciso sair, porque senão eu não continuo evoluindo. E se eu não continuar evoluindo, como é que eu vou continuar inspirando os meus discípulos? Né? Então, é aquilo, você se coloca numa situação que não é uma situação fácil, para que você esteja o tempo todo colocando à prova o seu Kung Fu, sabe? E é interessante, assim, entrar até num outro assunto que eu acho muito bacana. Há tempos atrás, era difícil, né, um discípulo conseguir ver o Sikhun vivo, né, que era normal. Muitas vezes, um Sifu, ele só iniciava a família Kung Fu quando o seu próprio Sifu já tinha falecido. Então, muitas vezes, essas gerações, elas não se cruzavam. Só que, né, ainda bem, né, a gente, né, evoluiu. E hoje a gente tem, muitas vezes, 3, 4, 5 gerações convivendo juntos, né? Thiago, você é um exemplo disso, que é muito bacana. Mas, assim, é muito tentador você ficar no cômodo.
É muito tentador isso, né? Principalmente quando você tem um Sifu, que é o meu caso, que é um Sifu jovem, ativo, extremamente inteligente, né? Então, é muito tentador você continuar embaixo daquela estrutura que te protege, né? Que você pode ser protegido por aquela estrutura. E aí, muitas vezes, você deixa de continuar, como eu estou falando, evoluindo nesse processo, né? Porque é quase que aquilo, né? Você tem uma família, um pai e uma mãe que tem tudo que você precisa. Por que você vai sair de casa? Né? Por que você vai passar situações difíceis se você tem tudo que você precisa ali embaixo, sabe? Então, no fundo, é uma evolução de ambas as partes dessa relação, né? Relação sistêmica de continuar evoluindo, dessa relação Sifu-discípulo, né? Mestre-discípulo, de continuar evoluindo. Como você se torna um adulto dentro da família Kung Fu. Como você continua evoluindo, mesmo com toda uma estrutura que você teria, porque mais uma vez, meu Sifu tá vivo, tá saudável, tá ativo. E como você consegue ter uma escolha de, não, eu quero, né? Tenho tudo que eu preciso aqui, posso voltar quando eu quero, porque eu tenho uma relação vitalícia, mas eu quero, né? Ter meu caminho, eu quero poder mostrar para os meus discípulos essa evolução contínua, né? Eu quero poder pensar diferente. Então, eu vejo que isso é um processo de amadurecimento da relação muito grande, né? E eu tive a oportunidade de ver isso no meu Sifu, né? Claro que, no caso do meu Sifu, aconteceu um pouco disso que eu estava falando, né? Um tempo atrás. Eu tive a oportunidade de conhecer o meu Sikun, que foi o Patriarca Moyat, mas anos depois ele veio a falecer. E depois até do falecimento dele, eu vi o quanto o meu Sifu evoluiu nesse processo, sabe? O quanto ele evoluiu, inclusive o que ele aprendeu com o Sifu dele, né? O quanto ele melhorou, o quanto ele evoluiu, o quanto ele, sabe, estruturou de uma forma que tem a ver com isso, né? Eu vi o meu Sifu evoluindo depois que o Sifu dele, né, já não estava mais aqui. E isso abriu muitas portas para mim. Então, eu preciso continuar evoluindo para abrir portas para os meus discípulos, né? Então, é dessa forma que eu vejo esse processo de evolução, né? E a vida Kung Fu, ela é muito importante porque ela que vai fazer a tradução desse processo, né? A gente vê na prática tudo isso que eu falei, mas nem sempre essa prática ela tem uma consciência. Então, quando você tem um processo de vida Kung Fu com seu Sifu e ele acompanha você, ele vai te ajudar em todo esse processo, nessa transição, né? E uma última história, né? Eu lembro que quando eu falei aqui, sempre fui muito chorona. E aí, numa dessas, né, que eu chorei, numa dessas vezes, eu estava com o Sikun, a gente estava numa prática, e ele se retirou, e aí eu estava chorando, e aí me retirei e fui ficar perto dele, assim, né? Porque eu estava querendo colo de alguma forma, eu estava querendo uma plateia para aquele sentimento que eu queria que fosse acolhido. E o Sikun só levantou e saiu. Não foi nada, ele só levantou e saiu. E aquilo para mim foi um exemplo de vida Kung Fu, isso que eu quero dizer, né? Que a vida Kung Fu muitas vezes ela vem para te acolher, ela vem para conversar, mas muitas vezes ela vai vir só pelo ato em si. O fato dele ter levantado e ter saído, não deu 3 minutos para eu enxugar aqui, né, as minhas lágrimas, levantar e continuar a fazer o que eu estava fazendo, né? Então, como eu não tive a minha carência acolhida naquele momento, que ele percebeu, obviamente, mais uma vez, isso foi o que me impulsionou a continuar, a prosseguir. Queria pegar mais um gancho isso aqui no que você falou, dentro desse tema. Porque, assim, por exemplo, mesmo a pessoa se tornando mestra ou Sifu, ela continua sendo discípula do seu próprio Sifu. Uhum. Então, de certa forma, o aprendizado continua para sempre. Sim. Então, por exemplo, quando foi o dia da minha titulação, eu estava bem nervoso. Eu lembro que eu botei um incenso no incensário de cabeça para baixo e não me dei conta. Porque ali era uma celebração, mas eu sabia, eu intuía o trabalho que eu ia ter, eu não fazia ideia, né? E não foi pouco e continua não sendo. Então, assim,
tendo a possibilidade de contar com uma estrutura para a gente poder, inclusive, arriscar, tendo o apoio dessa estrutura, não facilita, de certa forma, o processo, a gente poder se desafiar contando com a estrutura, de certo? Não precisar passar por percalços que a geração anterior passou? Sim, claro. Assim, isso não, com certeza ajuda demais, né? Por isso que a gente saber quando usar a estrutura é muito importante, né? Eu gosto sempre de fazer um paralelo assim com a nossa, você estava perguntando, né? Com a vida familiar, né? Quer dizer, você tem os seus pais que tem toda uma estrutura, né? E você saber que você, né, pode ter aquela estrutura. O Cicum chama isso de interdependência, né? O que é interdependência? É quando você, durante um momento, você era dependente. Depois, é muito importante que você se torne independente, para que depois você retorne num processo de interdependência. Quer dizer, você é independente, você tem o seu processo legitimado de ter o seu caminho. Mas essa volta, essa conexão, ela se dá naturalmente, sabe? Então, certamente, Thiago, assim, você ter uma estrutura que você possa usá-la, não tem por que você não fazer, né? Desde que isso esteja coerente com o seu caminho, né? E eu acho que uma coisa muito bacana é cada um conseguir encontrar o seu caminho. O Cicum me falou ele fala para todo mundo isso, né? Que vai ter um dia que todos os mestres vão morrer. E aí vai ter lá no céu dos mestres, né? Você vai ter lá talvez um encontro que, né, alguém vai chegar para você e falar assim: e aí, o que você fez na sua vida enquanto mestre, né? O que você deixou pro mundo, né? E aí você vai dizer se você deixou alguma coisa, se você só usufruiu, se você só usou, ou se você deixou alguma coisa, sabe? E eu penso muito nisso, assim, o que eu tô deixando, né? Então, assim, eu acho que eu posso usufruir sempre, porque, como você falou, processo discipular, eu acredito muito nisso, de verdade. Então, assim, é para sempre, né? Agora, como que eu equilibro o para sempre com essa evolução, como você deixar alguma coisa no caminho, sabe, para a humanidade, como você está conectado com a sua vocação, como que a gente consegue equilibrar isso? Isso eu acho que é a grande arte, né? Como que você evolui, como que você consegue ter esse equilíbrio entre a sua ascendência, entre a sua descendência e entre os seus pares. Porque não adianta nada, né? Tá, eu tô super conectado aqui com a minha ascendência, mas eu não consigo ser adulto, né? Ser um mestre suficiente para minha descendência. Porque tem uma coisa que eu acho muito bacana, né? Quando você é discípulo, só discípulo, tá? Você se coloca para seguir a disciplina do seu mestre, do seu sifu, né? E eu digo isso porque, né, eu me considero sempre me considerei uma boa discípula. Foi a primeira discípula do meu mestre, mulher, né? Só que as relações precisam evoluir, né? E eu lembro o seguinte, que tinham várias situações que o meu sifu falava que muitas vezes eu não entendia direito, sabe? Às vezes eu não concordava muito, mas pelo fato de ser discípula, eu seguia. Só que tem uma hora que quando a gente começa a acumular papéis no caminho do Kung Fu. Então você não é mais só discípula, agora você é discípula e você é uma líder de família. Então quando você é um líder de família, você não tem mais um papel só. Porque aquilo que você segue, se aquilo não tem uma coerência, como é que você vai explicar para o seu discípulo, né? Então, por isso que essas relações, elas precisam começar a se equilibrar. Porque você sempre vai ser discípula, mas você não vai, é natural que você não siga exatamente da forma que você fazia antes. Porque você amadureceu, porque agora você pensa e você é uma líder. E a sua família, ela tem que continuar evoluindo. Então, quando você é um líder de família, você precisa agir de forma diferente, né? Então, não é só fazer o que você simplesmente seguia, né? Então, você conseguir encontrar esse equilíbrio, sabe, Thiago, eu acho muito importante. Por isso que, é claro que você sempre pode voltar nessa estrutura, mas o quanto você vai se prender a ela,
é que eu quero dizer nessa questão do processo de evolução, sabe? Eu acho importante você também descobrir outras coisas, olhar para outras coisas, né? Nesse processo que eu fiz, né, até para os Estados Unidos, né, foi muito interessante essa transição, porque eu contei muito com essa estrutura, né? Assim, eu conversei, meu Sifu, né, o Sicum, me apoiou demais, assim, escreveu cartas, e eu só fui, né, o meu visto para os Estados Unidos é chamado de visto EB1, que é o visto de habilidades extraordinárias, em função do Wing Chun, da história que eu fiz no Kung Fu, sabe? Então, assim, essa estrutura, ela é muito válida para a gente se organizar, para a gente estar juntos, mas ela só não pode aprisionar, né? Eu acho que esse processo de adulto dentro do Kung Fu tem a ver exatamente com esse equilíbrio, sabe? Então, como que você mantém, né? Mais uma vez, a sua relação ascendente, a sua relação descendente e a sua relação entre os pares. Você tem que equilibrar tudo isso, né? Isso eu acho um bom caminho. Eu estava lembrando, essa história do equilíbrio está permeando toda essa entrevista. Eu estava pensando em perguntar como se dá esse equilíbrio entre o masculino e o feminino. Como que o cavalo não pisa na flor, entendeu? E como que a flor não prende o cavalo. Eu estava lembrando que durante a pandemia se fazia um destaque muito grande para a primeira-ministra da Nova Zelândia, eu não vou lembrar o nome dela. Em contraste, lá atrás, quando você tinha a Angela Merkel e a Dilma, elas eram super masculinas, não eram mulheres no cargo, na verdade eram homens. Como que você vê esse equilíbrio, ainda mais nas gerações de hoje? Você falou que é mais dúbio, né, esse processo. Como que as mulheres se comportam? Assumo que tem mais mulheres também. Eu acho que isso é fruto de uma evolução, né? Eu acho que hoje a gente identificar a força do feminino, né? Assim, o quanto que essas características femininas elas podem também ter uma força grande. Nessa geração de agora a gente consegue ver um pouco mais. Na verdade, acho que essa geração ela começou a desbravar isso, sabe, Thiago? Porque, no fundo, todos nós temos essas duas energias, né? Do masculino e do feminino. Então, você vê, vocês receberam aqui a professora Vanise Almeida, né? E ela falou muito sobre isso, sobre o masculino e o feminino, sobre o yin e o yang, que são naturezas que todos nós temos em si, né? Dentro da gente. E aí vai exatamente... Por isso que o processo do Kung Fu é tão importante. Quando você tem um Sifu que sabe identificar isso, ele sempre vai equilibrar o seu outro lado. Então, muitas vezes você chega no Mokun, na família Kung Fu, com o seu Yin super aflorado, né? Então, geralmente as mulheres, né? No meu Mokun, por exemplo, eu já tive mulheres com o Yang muito aflorado, com o Yin muito aflorado. Então, muitas vezes, chegou o Yin mais aflorado, o que a gente tem que trabalhar? O Yang tem que subir um pouco, né? Pra gente encontrar esse equilíbrio. E mesma coisa, o contrário. Se a pessoa chegou com o Yang muito aflorado, como a gente trabalha esse Yin? Então, acho que isso reforça até esse exemplo que eu dava do meu Sifu, o quão falava pra mim, né? Você pratica como um homem. E eu não conseguia entender isso. Que era esse Yang aflorado demais, né? Então, eu queria fazer de igual para igual com uma pessoa que tinha o dobro do meu tamanho, né? O dobro da minha força. E eu não conseguia ver. Na minha cabeça era o seguinte, não, eu posso, né? Porque não é uma questão de poder ou não poder, sabe? Porque talvez ali eu pudesse, mas e quando eu tivesse o triplo, o quádruplo? A força, ela não tem que ser medida, né, de igual para igual. Agora, o que eu poderia fazer para equilibrar aquele processo e eu ter uma vantagem estratégica dentro daquilo que não necessariamente usando as mesmas armas que aquela outra pessoa estava fazendo, né? Então, isso para mim foi fundamental, Thiago, assim, encontrar esse equilíbrio, né? E digo a você que, no meu caso, essa flor precisou ser muito mais trabalhada, porque o cavalo, ele já veio com mais energia, já chegou com mais energia. Bom, Soki, o tempo está acabando, mas eu acho que a gente tem espaço ainda para 3 últimas perguntas, se o Thiago concordar, 10, 11, 12, pode ser? Tá bom. Eu queria fazer uma pergunta para você, que é a seguinte, né? Como é que você vê a importância da mestra Úrsula Lima na Moyal Wing Chun do Brasil? Assim, como eu te falei, né, Thiago, acho que um mérito, se eu tiver que dizer que eu tive, foi ter ficado, tá?
E quando a gente fica, a gente vê muita coisa e acaba fazendo parte da história, né? Então, eu vi muita coisa, eu vi quando as instituições, elas surgiram, né? Quando a Moyal Wing Chun Martial Intelligence começou, eu pude observar quando o SICUM, né, o meu Sifu, iniciou vários processos, sabe? Dentro do programa, eu pude ver como isso aconteceu. E isso acaba trazendo uma verdade, né? Quer dizer, quando a gente não fala de ouvir dizer. Você estava dentro da história para poder falar sobre aquilo. Então, assim, eu fico muito à vontade de falar sobre os processos. Inclusive, esse processo que a gente está conversando agora, porque eu fiz parte da história, né? Eu vi acontecer. Eu tive lá dentro, eu fiz. Então, essa é uma coisa interessante, porque às vezes a gente fala de coisas que a gente não fez, mas eu fiz, né? E quando você faz, é aquilo, né? Você vai da dependência à independência, à interdependência. É um processo que traz uma força interna muito grande, né? Então, é isso que eu acho, assim. Eu vejo que, assim, essa história, né, de ter ficado, eu acho que foi muito importante. E, sim, eu vejo o meu papel hoje como um papel importante, né, para o futuro do Wing Chun. Hoje a gente tem um grupo chamado Entre Elas, eu queria destacar. Esse grupo, ele foi formado, né, há pouco tempo, que é um grupo de mulheres praticantes de Wing Chun que visa... não é transmitir o Wing Chun, isso é uma coisa interessante, porque o Wing Chun é para homens e mulheres, a gente não faz distinção, né, de gênero. Mas o Entre Elas é um grupo para outras mulheres, porque muitas vezes nem sempre a mulher ela se sente à vontade ainda, né? Ainda, isso está mudando, isso vai vindo com o tempo, mas ainda é um ambiente que a gente tem muito mais rapazes do que mulheres praticando, né? Então, nem sempre uma pessoa chega no núcleo, uma mulher chega no núcleo e sente à vontade para fazer, né? Às vezes as piadas ainda são, né? Às vezes as conversas, as piadas, as brincadeiras ainda tem um cunho que deixa desconfortável. Então, a ideia do Entre Elas é que a gente possa falar de mulher para mulher, né? Então, né, esse grupo Entre Elas, ele foi criado, né, iniciou dentro da minha família Kung Fu, mas a gente está convidando a todas as mulheres a fazerem parte. Então, né, assim, hoje eu vejo o meu papel, não é só por mim, né, mas é importante sim a gente ter cada vez mais mulheres nesse caminho, para que possa abrir caminho para outras mulheres e possa inspirar outras pessoas, porque a arte marcial é para qualquer pessoa, né? De qualquer idade e gênero e qualquer um. Só que é muito humilde, né? O papel dela, né? A gente não falou nessa entrevista, mas a gente já citou algumas vezes que o próprio Núcleo Meia só surgiu por uma iniciativa sua. O Pedro Sirrinha assumiu quando você engravidou. Então, tipo, é mais um feito. Eu estava lembrando da minha própria trajetória quando eu terminei o Quan, que eu fui pro Pati Anton, você estava na cerimônia, você falou, poxa, meu quase discípulo tá chegando no Do e eu não sabia. Isso me emocionou muito, assim, né? Pela relação próxima que a gente tem. E aí eu queria saber do futuro. Quais são os seus objetivos futuros dentro do Wing Chun? Então, assim, eu acho que depois da minha ida, né, para os Estados Unidos, mais uma vez, né, foi uma evolução, né, mas quando a gente evolui, a gente sempre tem que entender que as coisas têm um tempo. Nem sempre o tempo das coisas é o tempo que a gente gostaria, né? Então, na minha família Kung Fu foi muito interessante, porque, né, hoje os meus discípulos vivem algo que eu vivi a minha vida toda, que é você ter que buscar o Kung Fu, né? O Kung Fu não está na esquina, não está perto de você. Então, o meu Sifu, que morava no Brasil, precisava ir aos Estados Unidos, né, para estar com o Sifu dele. Eu, né, estava no Rio de Janeiro, meu Sifu estava em São Paulo, então eu tinha que ir buscar, né, esse Kung Fu. E a minha família Kung Fu era muito, né, mal acostumada, porque o Sifu estava ali perto, né? Então hoje existe um processo, né? A gente não está no mesmo país. E o que está acontecendo agora, exatamente a segunda semana que a gente está tendo uma visita minha ao núcleo Copacabana, né? Como já aconteceu ao núcleo Portugal. Mas isso é muito saudável, sabe, Thiago? Eu vejo que é um processo muito saudável, porque, né, a gente tem que habituar a romper os padrões,
sabe? Muitas vezes a gente acaba, né, ou seguindo um padrão, ou gerando um novo padrão, mas a vida, ela muda o tempo todo. E se a gente não está preparado para essa mudança, a gente se acomoda em alguma coisa. Então, assim, como, né, mais uma vez, a minha missão enquanto Sifu é gerar o melhor para os meus discípulos, né? E o melhor, ao meu ver, é estar constantemente furando esses padrões, quebrando esses padrões, para que eles consigam se ajustar e, assim, evoluir, né? Continuar evoluindo. Então, assim, o futuro do Kung Fu, eu acho que, sendo muito honesta, eu acho que é algo necessário. Eu acho que a sociedade precisa, né, de artes. Não estou falando só do Kung Fu, mas como o Kung Fu, que são artes para nos ajudar a desenvolver tanto o lado pessoal, emocional, corporal. E a gente precisa, né, continuar seguindo nesse caminho, sabe? Então, assim, quando hoje, né, a gente tem um grupo, né? Hoje o Rio de Janeiro tem vários núcleos, né? Isso é uma coisa muito boa. Os nossos alunos estão sendo preparados para abrir outros núcleos. Então, a gente consegue ter um processo de semear esse Wing Chun para vários outros lugares. Só que, Úrsula, a última pergunta, ela vem em função do seguinte: nós vamos recebendo feedbacks de pessoas de vários lugares, e um recente que nós recebemos foi que, apesar do nome do programa ser Vida Kung Fu, não se fala tanto em Vida Kung Fu nele. Então a gente estabeleceu, a partir do episódio da Citai, a professora Vanise, que a gente sempre encerra com um pedido de você contar uma história sua de Vida Kung Fu, seja com um discípulo seu, seja com o irmão Kung Fu, seja com seu Sifu ou Simo, quem você quiser, uma história breve de Vida Kung Fu que ocorrer para você nesse momento. Bom, assim, um episódio, né, assim, tem vários, né? É difícil eleger um. Porque a vida Kung Fu ela é muito dinâmica, né? E difícil a gente conseguir eleger um. Mas, assim, um episódio, assim, né? Ou pelo menos uma experiência que me marcou muito, foi a primeira vez que eu viajei com o Sicum para os Estados Unidos, né? Que nós fomos juntos para Nova York. E não foi a vez que a gente foi junto, né? A gente foi um pouco depois. Mas da primeira vez, primeiro foi muito interessante porque eu me preparei muito, né? Assim, emocionalmente do que ia acontecer. E foi muito bacana, assim, para mim, ver o meu Sifu, não como Sifu, né? Mas ver o meu Sifu enquanto irmão Kung Fu, ver o meu Sifu enquanto discípulo, sabe? Como ele conseguia ter vários papéis, né? Até porque, até então, né? Eu só tinha ali uma relação direta. E como que ele transitava nessas relações, né? Então, qual era o cuidado dele com a Simo dele, como era o cuidado dele, né, com os irmãos Kung Fu, dos mais antigos aos mais novos, né? Então, isso foi muito marcante para mim. E o quanto ele abriu caminho, né, para a nossa família Kung Fu, né? Então, eu me recordo que nessa data, Sipacum Moibinhua estava vivo ainda e estava nesse evento, né, onde a gente estava no evento no Mocum do Sipacum Miguel Hernandes. E, por algum motivo, né, o patriarca Moibinhua, ele me escolheu, assim, para ficar ali perto dele. E o quanto que o Sicum apoiou, assim, esse processo, sabe? E eu aprendi demais ali, principalmente nessa relação do cuidado, né, com uma pessoa tão antiga na história do Kung Fu. Então, como que eu ia cuidar, né, ao mesmo tempo, como que eu ia fazer essa transição. Essa transição no sentido de auxiliar ele, né, e ao mesmo tempo estar com o meu Sifu, como que eu ia cuidar de todas as coisas que estavam acontecendo ali juntos. E uma outra coisa também que agora vai vindo, né, eu lembro uma vez que a gente estava na Argentina e o Sicum é muito conhecido na Argentina, e aí eu lembro que vieram alguns alunos de outras linhagens. E aí o Sicum pediu para eu fazer uma parte prática, assim, com esse aluno de outra linhagem. Só que ele não falou nada, ele só falou para mim, né? Vai lá e faz Tissal, né? E aí eu fiquei pensando, né? Qual que é a estratégia que eu vou fazer, né? Com essa pessoa, eu golpeio, não golpeio, né? Como é que eu vou fazer? Então, assim, foram momentos muito interessantes.
E eu lembro E aí, assim, a minha estratégia, só compartilhando aqui com vocês, assim, eu não cheguei a golpear, porque eu falei, não vou golpear, né? Mas eu falei, irmão, nenhuma pode entrar, né? Nada pode entrar. E aí, assim, esse tiçal foi feito, e eu lembro depois que o Sicum falou pra mim, ele falou assim, poxa, né? Essa pessoa ia entrar pra família, mas ele nem entrou, ele foi embora, porque ele não gostou do tiçal que ele fez com você, porque ele não conseguiu entrar nenhuma vez e tal. Mas foi muito marcante para mim esse processo do Sicum ter me colocado numa situação, eu era mais jovem ali, de quase representando a família Kung Fu para fazer um tiçal com uma pessoa de outra família Kung Fu, né? Mas são muitas histórias, né? Muitas histórias. Você pode deixar uma mensagem para a audiência? Assim, acho que no caminho de tudo isso que a gente falou, né, Thiago, o que eu vejo hoje, que é o que eu procuro trazer para minha vida e falar para meus discípulos é realmente buscar a evolução, buscar evoluir, sabe? E a evolução, ela não é cômoda. Ela, né, o incômodo, ele faz parte dessa evolução, né? Às vezes dói, mas a gente continuar seguindo no caminho de evolução. Acho que é isso que eu quero dizer. Então, temos um episódio. Temos um episódio. Então, queria agradecer só por você ter vindo, é uma grande honra. Eu me ressenti um pouquinho que em 20 episódios a gente não tinha conseguido entrevistar nenhuma mulher. Não que a gente não tivesse tentado no passado, né? Mas é que, como você está nos Estados Unidos, a gente está no Brasil, a agenda nunca batia. Eu estava nos Estados Unidos semana passada, a gente tomou café junto. Aí o Sim falou, olha, eu consegui uma agenda na quarta. Eu falei, não, vamos fazer, porque vale muito a pena. Não vamos perder essa oportunidade de novo. É um grande prazer, uma honra novamente. E eu queria deixar uns agradecimentos também ao Betamax com o Breno, que hoje ficou na mesa, a audiência hoje a gente tem o André, o Sandro, Natan, desculpe, que também está aqui na audiência com a gente. Eu não sei o seu nome. Fernanda. Um grande prazer, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio do podcast Vida Kung Fu. Obrigado. Obrigado, queria agradecer também, né? Esse episódio, como o Thiago falou, teve esforço da Suki Úrsula, do próprio Thiago, que chegou ontem, se eu não me engano, né? E o Fábio ajudou muito para que esse episódio acontecesse também. Obrigado, Suki. Tá bom, eu que agradeço, né? Para mim, assim, é uma felicidade estar aqui com vocês. Quer dizer, além da gente falar para o público, mas a gente está em família, né? Então isso sempre é muito gostoso. Obrigada, pessoal. Até a próxima.